Boa noite, o Jogo do Poder está no ar. O nosso entrevistado de hoje é professor universitário da Universidade Federal do Pará, na cadeira de Economia. Foi secretário de governo do estado do Pará e foi chefe da Casa Civil. Hoje, deputado federal, Cláudio Pucci, muito prazer em tê-lo aqui. Muito prazer. Prazer estar aqui no Jogo do Poder. Prazer é meu. Olha, o Cláudio tem um trabalho muito bacana no combate ao trabalho escravo no Brasil. E desde que tomou posse como deputado federal, vem tentando instalar a CPI do trabalho escravo. Isso porque o seu estado é o estado do Pará, já citei aqui como professor universitário, e é um estado onde a incidência de trabalho escravo, principalmente nas fazendas, é muito grande. E por isso hoje nós conversamos com você. Muito bom. Como é que está essa história da CPI do trabalho escravo? A CPI foi protocolada no ano passado, em abril, maio do ano passado, após um grande apoio por parte dos parlamentares, entregamos com mais assinaturas do que necessárias, e todos esses parlamentares que assinaram a CPI estão preocupados com a aprovação da famosa PEC do trabalho escravo, que foi votada já na Câmara em 2001 e aguarda votação em segundo turno. Só para explicar às pessoas que estão nos assistindo, a CPI é uma comissão parlamentar de inquérito que vai investigar o trabalho escravo no Brasil, e a PEC é uma proposta de emenda constitucional, né, que modifica a Constituição para que nós tenhamos na lei um pouco mais de firmeza, digamos assim, já que o Código Penal atenuou a questão do trabalho escravo, né, no combate ao trabalho escravo. Exatamente. Então, o que nós queremos é tornar as penas mais duras para aquelas propriedades onde foram pegos trabalhadores com trabalho escravo ou com plantas psicotrópicas, né? Maconha e outros, haxixe e tudo mais. A PEC diz que nesses dois casos as terras serão expropriadas e usadas para fins de reforma agrária, prioritariamente para os colonos que estiverem lá. Isso foi votado na Câmara, e tem que votar 2 vezes na Câmara, primeiro e segundo turno, nunca foi votado, estamos esperando desde 2001 a votação. Existe uma resistência muito grande da bancada de ruralistas para a votação da proposta de emenda constitucional que tira daquele que plantou a droga, né, o direito da terra. Como é que vence isso daí? Com pressão. A Câmara é uma casa política, então tem que fazer pressão de fora e pressão de dentro. E normalmente a pressão de fora funciona melhor, pressão da opinião pública, e portanto programas como esse, eu até agradeço o espaço, são muito importantes para que nós possamos informar a população para que ela possa se manifestar. E aí a CPI. Só te cortando um pouquinho, em relação à proposta de emenda constitucional, não existe por parte dos ruralistas um medo que não tem razão de ser? Porque o texto da lei vai dizer exatamente em que situações a terra vai ser expropriada dos seus proprietários, à medida que se constate lá plantação de droga, uso indevido, trabalho escravo realmente. E a lei tem que limitar quais são, o que é exatamente o trabalho escravo e o que não é. Nós temos já 2 convenções da Organização Internacional do Trabalho. O presidente Fernando Henrique e o presidente Lula, todos admitiram a existência do trabalho escravo no Brasil. Então não é um problema nem partidário, é um problema de direitos humanos no geral. E está estabelecido no nosso Código Penal, seu artigo 149, o que é o trabalho escravo. Obviamente, não precisa a pessoa estar acorrentada, mas é o cerceamento da liberdade ou a escravidão por dívida. Aquele famoso trabalhador que está lá na fazenda e que compra só do barracão e o seu salário nunca é suficiente para pagar a dívida do barracão, então isso equivale a uma condição análoga à escravidão. É uma condição extremamente precária. Vemos isso no meio urbano também, onde trabalhadores que moram no subsolo do local de trabalho, como vimos numa grande empresa de confecção, no estado de São Paulo, que trabalhadores bolivianos sem a mínima documentação, ilegais no país, estavam trabalhando no porão, trabalhavam 14 horas por dia e ganhavam 20 centavos por cada peça de roupa produzida. Essas peças de roupa vão ser vendidas por preços muito superiores a 20 centavos. Então, isso são condições absolutamente degradantes num país onde todos os meses nós temos as estatísticas do mercado de trabalho e o mercado de trabalho está bombando, né?
tem muito emprego. Então, é injustificável que em condições de crescimento de renda, de crescimento de emprego, nós tenhamos que conviver com condições subhumanas de trabalho. Então, acho que nós estamos num bom momento. Não se justifica o medo dos ruralistas. E essa CPI que eu propus, e a própria PEC, essa investigação das condições do trabalho escravo, essa investigação de que medidas, além da emenda à Constituição, que nós possamos fazer, como é que nós podemos aparelhar melhor o Estado brasileiro para fiscalizar, como é que trabalhadores que eram do trabalho escravo podem ser ressocializados, incorporados em outras atividades produtivas. Não há motivo da parte do ruralista a temer. Nós não estamos querendo fazer uma investigação contra o ruralismo, não queremos fazer uma investigação contra o agronegócio. O nosso agronegócio é um agronegócio cada vez mais moderno, é um agronegócio que cresce, que favorece a balança comercial brasileira, porque nós queremos separar o joio do trigo. Aqueles que se escoram na produção agrícola brasileira usando práticas deletérias, práticas inaceitáveis para o século XXI, para o país que dizem que já vai ser a quinta economia do mundo, vai passar a França, e nós não podemos ser a quinta economia do mundo com base em arranjos pouco recomendáveis. Então, acho que está na hora do Brasil encarar essa coisa aí. A categorização, a descrição do trabalho escravo é um negócio internacionalmente, como eu disse anteriormente, discutido, está bem estabelecido, cerceamento da liberdade, está bem pacificado, está pacificado, assim. Então não tem grande debate sobre isso. O que na realidade algumas pessoas não gostam de fiscalização. Tem gente que reclama da fiscalização do IBAMA, a fiscalização do Ministério do Trabalho, a fiscalização da Receita. Ser fiscalizado nunca é uma coisa muito legal, mas é fundamental para a democracia. Falando do trabalho escravo, né, a CPI está aí para ser instalada. Esses dias aí se instala a CPI. Você assume a CPI? Como é que você... Eu fui como proponente, eu espero assumir, fazer parte, né, da presidência da CPI. Eu espero, vai ser definido ainda. Em que ponto nós estamos? Depois de um ano de espera, o presidente Marco Maia leu em plenário o processo de instalação da CPI, na semana antes do Carnaval. Após esse processo, chegou a notificação às bancadas da Câmara para que cada bancada, dentro da proporcionalidade de partidos, indicasse seus membros. Estamos esperando essa semana, esperamos que na próxima semana a CPI comece para valer. E aí muita vontade de viajar ao país, de mostrar para o país as suas próprias entranhas e colaborar com o parlamentar, acho que todos os parlamentares que vão participar vão querer ajudar, ninguém está contra o Brasil, né? Ninguém está contra os trabalhadores brasileiros, queremos ajudar a fortalecer a fiscalização do Ministério do Trabalho, queremos ajudar os produtores rurais a não dependerem desse tipo de trabalho degradante e queremos entender o que está acontecendo no urbano brasileiro, porque o trabalho escravo hoje não é só uma característica do rural. É uma característica que nós encontramos na construção civil, que nós encontramos, inclusive, em empresas terceirizadas de obras públicas, que nós encontramos em grandes confecções que lucram muito, que são confecções, empresas de confecção internacional e outras nacionais muito importantes, que estão utilizando essa prática de diminuição de custo. Na verdade, é uma maneira de você, de forma muito suja, né, desculpa a expressão suja, diminuir custos da sua empresa. Isso não ocorre só no Brasil, infelizmente. Quando você tem o enfraquecimento da fiscalização e, particularmente, a transferência de algumas empresas para países onde a sociedade civil é menos organizada, onde tem menos controle do Ministério Público, onde tem menos tradição democrática, e aí eles deitam e rolam. Né? Então, empresas que têm um comportamento padrão na Europa, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, transfere as suas plantas para as Filipinas, para a Malásia, para a Guatemala, países com menor tradição democrática, e faz o que querem para reduzir seus custos. E nós não podemos aceitar isso. O Brasil, aqui no Brasil, não. Você me dizia do trabalho que vocês desenvolveram, você como secretário de Estado, secretário do Governo, desenvolveu no Estado do Pará para tentar ajudar, considerando que é responsabilidade federal, né? Nós criamos pela primeira vez uma instituição pactuada, onde estavam lá representantes dos ruralistas, da Federação dos Produtores da Agricultura, trabalhadores rurais, governo do Estado, que é a Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Escravo. Pela primeira vez se instalou isso aí, um espaço de conversa entre as federações. Nós tivemos diversos casos de recuperação de mais de 1.000 funcionários em condições análogas ao escravo, na Transamazônica, na colheita do cacau,
crianças de 12 anos com o olho furado, com cegas de um olho coletando cacau, além dos diversos casos nas fazendas, né, particularmente na área de expansão da floresta, da fronteira agrícola, associada à pecuária e ao desmatamento. Crianças então, de que idade, assim? E outro importante que é o caso do carvão. Então, que medidas foram tomadas? Primeiro, nós demos um tranco nas carvoeiras que usavam o trabalho infantil. Normalmente, trabalho, se eu utilizar uma criança de 9, 10, 11 anos numa carvoaria, isso não precisa dizer que é um trabalho degradante, verdade. equivalente àquelas coisas da Inglaterra do século XIX que a gente vê em livros históricos, né? Então, identificamos a cadeia produtiva, normalmente o carvão que vinha de floresta primária, se cortava a floresta para fazer carvão, utilizado por algumas siderúrgicas do estado do Pará. Fizemos um forte processo de fiscalização dessas siderúrgicas, um acordo com a Vale do Rio Doce, que foi constrangida a não comprar mais carvão dessas carvoarias que utilizavam trabalho infantil e trabalho escravo, e tudo isso graças a a criação de uma nova institucionalidade. Agora tem um problema que eu acho que nós temos que enfrentar nessa CPI, que é a fiscalização é uma atribuição federal. Então, governos estaduais têm que ter mais fortalecidos, talvez com a celebração de convênios com o Ministério do Trabalho, que possa ter uma parceria mais eficaz. A Polícia Militar, particularmente no Batalhão de Polícia Ambiental, sempre tem uma participação importante, acho que em todos os estados, né? O Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, com pessoal muito reduzido, precisa de maior capacitação, nós cedemos funcionários do Ministério Público do Trabalho, e os auditores fiscais do trabalho do Ministério Público do Trabalho, que eles são os heróis, eles que levam, eles que são ameaçados quando vão fazer a fiscalização, que são aqueles que são a ponta de lança. Nós fizemos um trabalho aqui na Câmara, inclusive, para que fossem nomeados auditores fiscais do trabalho, que tinham passado no último concurso e foram, felizmente, nomeados no ano passado. Então, precisamos equipar o Estado brasileiro para fazer a melhor fiscalização. E, de outro lado, acho que fazer um amplo processo de divulgação e entender quais são as características desse mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho, de alguma maneira, que usa o trabalho forçado. Tem os famosos gatos, no caso do Pará, que vêm do Maranhão e que utilizam, que normalmente é o trabalho imigrante, que vem de outros estados para o Pará, para ser utilizado no desmatamento, assim como o trabalho imigrante de bolivianos, peruanos, paraguaios em São Paulo e outras regiões mais pujantes do Brasil na indústria. Há 2 semanas atrás, foi pego na própria Avenida Paulista uma empreiteira que realizava uma obra em condições de trabalho super precário. Então, nós vamos ter um cenário vasto de investigação, porque na realidade nós estamos falando aqui de trabalho decente. Não é só da ultraprecarização presente no trabalho cuja liberdade foi cerceada, mas nós apontarmos para o Brasil o seguinte: no século XXI nós queremos que os frutos do progresso do Brasil finalmente sejam espalhados para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Chegue na ponta. Chegue na ponta, o famoso chegar na ponta. Agora, o que mais preocupa hoje, na verdade, quem atua no trabalho escravo é o cadastro de pessoas físicas e jurídicas que são infratores da lei, né? Ou que foram pegos em fiscalizações com o trabalho escravo. E aí muito se discutiu se esse cadastro podia ou se não podia, de que forma, porque inclusive os ruralistas queriam que o cadastro fosse por lei e não por decreto. Como é que ficou essa história? O cadastro existe, parece que está... O cadastro existe. Esse ano nós tivemos um recorde na divulgação de nomes. Nós temos uma lista recorde de 2010 em relação a 2000, teve um aumento de 400% nas notificações, quase 60 milhões. A fiscalização então aumentou? A fiscalização aumentou porque nesses anos tivemos reaparelhamento do Estado em todas as dimensões, né? Nas diversas áreas do Estado brasileiro, e na fiscalização melhorou também. O que tem muita grita da parte de quem é fiscalizado, como eu disse anteriormente, o fiscalizado normalmente reclama, né? Sempre quando vai pagar tributos ou quando vai pagar uma multa ambiental, daí a discussão do Código Florestal na Câmara dos Deputados, e nesse caso também. Então, a reclamação é natural de quem foi pego com
com essa fiscalização. Mas eu não conheço nenhuma experiência de país mais desenvolvido, onde processos fiscalizatórios e processos de dura, por exemplo, cobrança de tributos, você vê a história americana, o fisco americano é duríssimo, né? É duríssimo. Na fiscalização das condições de trabalho, na qual os Estados Unidos nem são um exemplo para a gente, porque eles usam muito trabalho mexicano de maneira muito oportunista, que eles são lenientes com esse trabalho mexicano para baixar os custos da mão de obra dos Estados Unidos, e quando os Estados Unidos entram em crise, eles mandam os mexicanos de volta. Então, nós queremos mostrar para o mundo que é possível nós nos desenvolvermos, ter uma economia forte, sem depender desse tipo de subterfúgio. E aí a CPI vem para isso, para esclarecer tudo isso, fazer o debate público. Não é uma CPI contra o ruralista, mas é uma CPI contra os escravocratas. E que não para, como você falou, nos interiores do Brasil, né? No interior do Brasil. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, na região do Brás, nós temos uma quantidade muito grande de confecções e nós temos lá uma quantidade grande de chineses, coreanos, bolivianos, trabalhando em porões, num submundo, né? Dormindo em porões, praticando o trabalho escravo, né? Existe a prática por parte dos empresários do trabalho escravo. E o que mais assusta é que essas pessoas não denunciam porque têm medo de serem extraditadas do Brasil, né? Isso é uma forma de escravidão, né? Exatamente quando você usa a mão de obra extremamente fragilizada. Tanto a mão de obra que está endividada nos barracões da empresa, esse é um caso clássico, inclusive na história do Brasil, né? Caso onde você tem trabalhadores que extraem produtos da floresta e cuja única fonte de víveres é o próprio barracão controlado pelo empresário que está comprando os produtos. Então, o salário nunca é suficiente para pagar a dívida contraída no barracão. Isso é uma coisa gravíssima, né? Porque ele trabalha, trabalha e nunca, a dívida sempre aumenta e nunca acaba. Quer dizer, então ele ele só trabalha para comer e dormir, só para isso. Exatamente isso. E nós estamos vendo isso de outra maneira no urbano, onde você usa trabalhadores ilegais, trabalhadores que não têm laços familiares no Brasil, trabalhadores que vêm para cá no desespero e que não têm noção dos seus direitos, mal dominam a língua portuguesa. Então, ao utilizar esses trabalhadores, você não precisa escravizá-los, eles já estão escravizados pela condição, né? Pela condição de desterro, pela condição de desconhecimento de seus direitos e por aceitarem, sob ameaça explícita ou velada, condições absolutamente degradantes. Então é por isso que nós estamos tendo um crescimento tão vertiginoso do trabalho. Porque ao lado do progresso econômico, ao lado do crescimento econômico, você tem algumas empresas utilizando essa estratégia, digamos assim, de baixa de seus custos para enfrentar uma concorrência, inclusive internacional, cada vez mais forte, utilizando esse tipo de coisa. Então, isso nós não podemos deixar. O trabalho escravo, nessa concepção mais ampla, que é a concepção da OIT e do Código Penal brasileiro, depor do tráfico de drogas é a atividade ilícita que mais rende lucros, né? O tráfico de drogas foi considerado, no ano passado, ter rendido 358 bilhões de dólares, o trabalho escravo, mais ou menos a metade de 158 bilhões de dólares. Então, é uma atividade muito lucrativa porque ela garante a redução de custos para esses maus empresários. E eu dizia que muitas vezes a gente, né, nós brasileiros, ficamos revoltados quando vemos as nossas jovens brasileiras que vão como modelos, muitas vezes para os países do Oriente e acabam virando escravas do sexo. E isso revolta profundamente a gente, mas quando a gente percebe que a gente está fazendo a mesma coisa de uma outra forma aqui no Brasil, a gente não se incomoda muito. Então, eu vejo que, apesar de numa cidade como a cidade de São Paulo, a minha cidade, a gente tem uma quantidade grande de pessoas praticando trabalho escravo, ou seja, empresários praticando trabalho escravo, e pessoas submetidas a isso, e a gente não toma providência, dói a consciência, né? Dói muito e nós não podemos tolerar isso. Nós temos uma longa história no Brasil de uso desse trabalho super precário, com o uso do famoso gato, que era o agenciador, né, que vai normalmente nas comunidades mais pobres, e nesse caso hoje nós temos indo a outros países da América Latina para trazer para cá e ganhar muito dinheiro com isso,
trabalhadores para trabalhar a um custo baixíssimo, em condições precárias, análogas à escravidão, em diversas áreas. O Brasil conviveu com isso durante muito tempo no seu mercado interno. Como eu falei anteriormente, os trabalhadores do Nordeste que foram para a Amazônia em diversas ondas, a Amazônia foi toda colonizada pelo forte trabalho, o bravo trabalho nordestino, né? Em diversas ondas de seca na Amazônia, que eles iam coletar borracha, os soldados da borracha morriam da malária e viviam nessas condições de endividamento e produziram condições de trabalho análogas ao trabalho escravo. Na Constituição Civil, o trabalho nordestino para São Paulo também através dos gatos. Há 2 semanas atrás... Na coleta de cana. Na coleta de cana, na soja. Isso era considerado algo associado ao Brasil arcaico. Só que o que nós não podemos admitir hoje é que o Brasil moderno, que bate saldos na balança comercial, conviva ao lado de uma economia super moderna, de uma soja que é produzida nas melhores condições da pesquisa feita pela Embrapa, conviva com condições análogas ao escravo nas relações trabalhistas. 2 semanas atrás, a presidente Dilma celebrou um acordo histórico aqui no Palácio do Planalto, que foi um acordo entre as centrais sindicais, entre os representantes dos empresários da construção civil e o próprio governo, que é responsável por boa parte das obras públicas. É um acordo exatamente para combater o trabalho precário e para evitar nas empresas terceirizadas, o uso do famoso gato. Quem sabe nós não estamos embarcando na grande agenda do século XXI no Brasil, que é uma agenda tanto da qualificação profissional, nós estamos vendo aí os problemas de crescimento nossos que já estão estourando por causa da qualidade da nossa mão de obra, qualificação profissional, e associada à qualificação profissional, a agenda das boas condições de trabalho. Não adianta nós ficarmos ricos se a riqueza for só para alguns, né? Não para todos. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de riqueza já que você abordou o tema. Você é professor universitário da Universidade Federal do Paraná na cadeira de Economia. Nós no Brasil temos uma carga tributária absurda, né? E isso, tanto a carga tributária quanto a taxa de juros, impede o Brasil de crescer mais. Talvez nós pudéssemos estar crescendo muito mais do que nós estamos crescendo. Eu sei que, quando se diz respeito a questão da taxa de juros, o governo tenta manter a taxa de juros para que o consumo não cresça demais e a gente volte com a tal da inflação. Qual que é o mecanismo que a gente pode encontrar para resolver esses dois problemas? Tanto a carga tributária alta, que apena tanto o consumidor final, como a questão da taxa de juros alta. O nosso sistema de impostos é um verdadeiro arrazoado muito complicado de tributos. Nós temos só no ICMS 27 legislações. Cada estado tem a sua, tem uma alíquota distinta e por produto diferenciado. Nós temos a guerra entre os estados, o estado querendo atrair uma planta para o seu estado oferecendo redução do ICMS. Isso de um lado, muito complicado. E de outro, a desigualdade, a injustiça. Porque a carga tributária é muito alta para os que são mais pobres. Aquele que está indo agora comprar o pão, o macarrão, paga uma carga tributária de ICMS muito alta. E, obviamente, isso incide mais sobre os que ganham menos. Então, a carga tributária é maior. O IPEA fez até um estudo que a carga tributária para quem ganha de 1 a 3 salários mínimos 2 vezes maior do que quem ganha mais do que 10 salários mínimos. Então, à medida que aumenta a renda, a carga tributária é menor. Isso é um contrassenso, porque nenhum país desenvolvido, Japão, Estados Unidos, Alemanha, eles tributam mais quem ganha menos. Então, o que nós precisamos é mudar isso. Como é que se muda isso? Por que ninguém mudou? Porque é difícil, politicamente é difícil, a gestão é difícil politicamente na nossa estrutura, digamos, de poder entre ricos e mais pobres, e é difícil na nossa estrutura federativa, porque nós temos um outro complicador. Qual é o grande imposto injusto desse país? É o ICMS. Só que quem mais depende de ICMS são os estados, e os estados mais pobres. Então nós temos camadas de injustiça. O estado mais pobre depende mais do imposto mais injusto. Aí, se nós formos acabar com o imposto mais injusto, penaliza o imposto mais pobre. Só que esse imposto penaliza o mais pobre desse estado mais pobre. Você está entendendo? Então, o que é que nós precisamos fazer? Fazer uma reforma, a famosa reforma tributária. Ano passado, nós tomamos algumas medidas. Eu tive a honra de ser o relator do Super Simples,
que foi um processo, eu acho que é exemplar de simplificação de impostos para os pequenos, para o micro e pequeno empresário. Que vai até quanto de arrecadação? Até 3 milhões e 600. O que é que nós fizemos? No governo Lula foi criada a figura do microempreendedor individual. Camelô, mototaxista, a pequena empreendedora que vende, que costura para fora, agora pode ter um CNPJ, pagar muito pouco imposto, 50, 60 reais mês, ter direito à aposentadoria, garantir seus direitos, inclusive sociais. O IPTU continua sendo IPTU residencial, não passa a ser comercial. Agora, você não sabe como é difícil combater a extrema burocratização na relação com os municípios, com os estados, a pressão dos governadores que não querem simplificação. Toda vez que a gente vai diminuir o tributo, dizem que o mundo vai acabar, e a gente diminui o tributo e o mundo não acabou. Diminuímos, temos mais de 2 milhões microempreendedores individuais, esses que faturam até 60 mil ano, que é pouquinho, já registrado. É gente que estava na ilegalidade, na informalidade, se formalizaram. E aí nós reajustamos as faixas para o microempresário, micro e pequeno empresário, para 360 mil ano. E para o pequeno empresário, até 3 milhões e 600 mil. E criamos um teto exportador. Quem exporta, por exemplo, um pequeno empresário que fatura até 3 milhões e 600, se ele exportar também 3 milhões e 600, isso não incide sobre o seu teto de faturamento. E aí vamos ter... Incentivando assim a exportação. Tem uma simplificação dos impostos, né? A União abre mão dos impostos, simplifica muito, e com isso uma redução significativa da carga tributária, às vezes de 27% para 4%, 5%, dependendo do caso. Então o Supersimples foi um bom exemplo, um exemplo que tem que ser seguido pelo Brasil. Eu acho que um exemplo, o próximo passo é o ICMS, do jeito que está, ninguém aguenta mais. Porque existe uma guerra fiscal hoje infindada, estados, né? Eu estava lhe contando antes que uma empresa, por exemplo, nós, através da guerra fiscal, só para os nossos telespectadores entenderem, a guerra fiscal é quando o Estado vai lá no outro Estado e diz, olha, tira a tua fábrica daí e vem para o meu que você vai pagar menos imposto no meu Estado. Ou seja, né? Fica disputando a instalação de uma indústria, né? Quem paga menos imposto vai levar aquela indústria para o seu Estado e vai gerar emprego. E aí o Estado deixa de arrecadar, prejudica o outro Estado, é uma guerra contra o vizinho, é uma guerra entre irmãos. Então isso não é legal, né? Isso não é bom para o país. Só que como nós não tínhamos política industrial, que é o Estado dizer, olha, aqui em Goiás, vamos botar esse tipo de indústria na Bahia, no Pará, no Piauí, no Amazonas, não tinha uma política industrial, acabou virando, né, um oba-oba, né? Esse negócio ficou no pisão, né, como a gente diz, cada um ia lá na guerra. Isso chegou ao seu limite. Até os estados que promoveram a guerra fiscal, que ganharam com a guerra fiscal, cansaram disso. Porque tem ação no STJ, tem decisões judiciais proibindo o abatimento dos impostos, e aí eles têm que devolver o imposto, né? As empresas têm que pagar o que deviam, as empresas não têm como pagar, porque é retroativo há vários anos. Então nós precisamos resolver isso. Está no Senado uma proposta de lei que diminui o ICMS, tenta chegar a uma alíquota nos estados, que o ICMS é dividido entre estado de origem e destino, diminuir a alíquota no estado de origem, iniciando com a famosa guerra dos portos, que tem estado fomentando a entrada de importados para conseguir, né, uma fatiazinha do ICMS e assim prejudicando os estados produtores. Então, o Brasil não tem como ganhar com isso. Então, nós temos que dar um jeito. O Brasil é a única federação cujo principal imposto é um imposto chamado subnacional, imposto estadual. Isso não pode dar certo, porque os estados ficam brigando entre si. Então, acho que a ideia da gente diminuir bastante o ICMS, que aí ajuda os mais pobres, né, que diminui o preço do pão, do macarrão, do feijão, do café, de tudo. Gera emprego, gera economia, gera tudo. É muito boa. E a gente compensa com o chamado Imposto sobre Valor Adicionado Federal, a União distribui. Essa é a ideia, isso que está se construindo no Senado. Só que isso é muito difícil porque mexe com o governador, mexe com os interesses dos estados. Então é aí que está. E nós temos uma discussão sempre aquela, né? O Estado vem com a bancada dos seus deputados e senadores, né, questionando o que eu vou perder, né? Ele só pensa no que vai perder e como vai gerir o Estado com uma perda. Mas nós temos outros problemas também, e problemas de infraestrutura. Me preocupa muito, né, o crescimento econômico do país e a falta de infraestrutura. E quando a gente fala de infraestrutura, eu quero falar sobre um problema que vocês estão vivendo no estado do Pará, mas que aflige o Brasil inteiro, né? Que é a falta de energia elétrica.
E quando se fala de falta de energia elétrica, muitas vezes as indústrias, o governo brasileiro tem pressionado os importadores a montarem suas plantas, suas fábricas aqui no Brasil. E aumentou o imposto de importação e as fábricas querem se instalar. Mas na hora da instalação, os governadores dizem, olha, eu te dou tudo o que você precisa, inclusive isenção de imposto, como nós falávamos no bloco anterior. Só que as empresas de energia elétrica não têm energia elétrica para dar. E no estado do Pará, a coisa é mais grave ainda, né? Porque lá a energia tem faltado constantemente, né? Diga-se de passagem, a CELPA não tem atendido os parâmetros mínimos do que exige a lei para fornecimento de energia elétrica. E as pessoas ficam constantemente sem energia elétrica, períodos e mais períodos. Como é que está essa história? O que acontece com a CELPA no Pará? A CELPA é algo muito próximo, e você entende direito do consumidor como ninguém, a um grande escândalo. Ela foi privatizada em 98, nós já dizíamos naquele momento que isso não poderia dar certo, que é um monopólio privado e a regulação, o controle do Estado sobre esse monopólio privado, que não tem concorrência, né? O cara bota a linha de transmissão lá, quem é que vai concorrer com ele? Diferente da telefonia, né? Você tem concorrência entre diversas operadoras, não tem concorrência. Ou seja, você consome dele ou só consome dele? Ou consome ou consome, ou fica no escuro. De uns anos para cá, a CELPA foi comprada por um grupo Rede, e esse grupo, vou dar um exemplo. Em 2009, inscreveu no balanço da CELPA uma transferência de recursos, um empréstimo de 600 milhões da CELPA, que é a Companhia de Energia Elétrica Privada do Estado do Pará, para uma subsidiária do seu grupo, ou seja, tiraram o recurso de lá para transferir para outras. Empresas, vocês sabem bem, fazem isso de vez em quando, transfere de uma filial para outra, tudo mais. O que acontece é que os indicadores de fornecimento de energia elétrica ali naquela região importante do Brasil começaram a se deteriorar. Em 2011, a CELPA foi considerada pela ANEEL, de longe, a pior concessionária de energia elétrica do Brasil. O Pará vive no escuro, vive à custa de apagões. E olha que nós estamos tendo diversas hidrelétricas. Belo Monte está sendo construída no Pará, Tucuruí é uma hidrelétrica no Pará, e temos aí a previsão de construção de pelo menos mais outras 5 hidrelétricas no estado do Pará para resolver esse problema da produção. Agora, na distribuição da energia elétrica que está o problema, porque essas empresas não têm se comprometido a construir subestações, a dar um fornecimento de serviço, de manutenção nas cidades das redes, e com isso nós temos apagões sucessivos. Tem cidade do estado do Pará que no primeiro trimestre de 2011 ficou 88 horas no escuro, né? Aqueles indicadores, né, o FEC o DEC e o FEC, eles vêm na conta de energia elétrica. Se olhar na sua casa, tem lá o indicador, é por lei isso, se eu não me engano, inclusive com a sua contribuição como parlamentar. Né? E sistematicamente, às vezes até 5 vezes acima do limite tolerável. A ANEEL, fazendo sua obrigação, começou a multar. E as centrais elétricas do Pará entraram numa rota cada vez mais deteriorada. Há 2 semanas atrás entrou com pedido de recuperação judicial, que é novo nome para concordata. O juiz de primeira instância nomeou uma pessoa muito próxima, advogado eleitoral do governador do estado, para administrar essas dívidas. Só que uma das dívidas da CELPA é com o próprio governo do estado. Então, atenção, ANEEL, tem alguma coisa acontecendo aí, né? Quer dizer, se você privatiza exatamente para criar uma certa blindagem por parte da empresa em relação a eventuais influências políticas que possam piorar a qualidade de fornecimento de energia elétrica. E quando você tem um péssimo fornecimento de energia elétrica, a incapacidade da agência reguladora de controlar aquela qualidade, e quando da concordata você tem claramente influência política na gestão, então acho que nós precisamos fazer alguma coisa. Né? O presidente do grupo que controla reuniu com a bancada do Pará e disse que a culpa é do Luz para Todos, a culpa é da ANEEL, que fiscaliza demais. Voltamos à questão de quem reclama, quem fiscaliza. Eu acho até que a ANEEL não fiscaliza, porque não é multando que vai se resolver o problema. Eu acho que a ANEEL pode intervir, né? Na Companhia de Energia Elétrica. Isso faz parte da legislação que foi criada quando se criou a Agência Nacional de Energia Elétrica e se privatizou as empresas. Então, existe o poder de intervenção, e a ANEEL devia agir de outra forma, porque
pelo que eu tomei conhecimento, as multas são várias e muitas multas. Judicializam, né? As multas acabam na dívida ativa, a empresa fica com rombo maior ainda e não se resolve o problema, que é uma questão de gestão. O povo continua no escuro e agora o argumento é aumento da conta de energia elétrica, né? É no escuro e com seus equipamentos queimados, né? TVs, aparelhos de som, geladeiras e tudo mais. E muitas vezes o consumidor nem sabe que tem direito, caso a sua TV queime, a ter de volta. Pois isso você tem razão, né? O consumidor desconhece o seu direito. E o direito é muito claro. Quando se trata de fornecimento de energia elétrica ou de água, existe o fornecimento de energia elétrica, que é um bem imaterial, né? É um produto, acompanhado da prestação de serviço, que é a entrega da energia elétrica na casa das pessoas, porque você não compra a energia elétrica por bateria, você compra, né, em serviço contínuo. Ora, se tiver pico de energia elétrica, com certeza absoluta, existe um defeito na prestação de serviço e a empresa responde independentemente da existência de culpa. Portanto, a CELPA no Pará, quando tem os aparelhos queimados das pessoas que fazem uso da prestação de serviço, do fornecimento de produto e da prestação de serviço, a CELPA é obrigada a pagar. Como pagou a Light no Rio de Janeiro, quando nós tivemos 27 mil aparelhos queimados num apagão do Rio de Janeiro, e nós tivemos uma audiência pública em Brasília para explicar para o ministro das Minas e Energia e para a ANEEL que se tratava de fornecimento de energia elétrica acompanhado da prestação de serviço de entrega da energia elétrica. E eles pagaram. E tem que acontecer isso no Pará também, porque é um absurdo. As pessoas toda hora caem energia elétrica e toda hora queima equipamento. Nós estamos com uma audiência já aprovada na Comissão de Finanças dessa casa e vamos fazer no Pará essa audiência. E eu vou entrar com requerimento para nós convocarmos a ANEEL, convocarmos o Ministério da Minas e Energia, convocarmos as empresas para virem prestar esclarecimentos aqui. É inaceitável o que está ocorrendo, tanto pela qualidade de serviço, quanto pela solução, que está cheirando mal, né? Muita interferência política e tudo mais. Então, a ANEEL tem que fazer alguma coisa. E eu acho que está na hora de uma intervenção nas centrais elétricas do Pará. Nós não a ANEEL pode. Olhando no escuro, né? Temos que acender a luz para o que está acontecendo, que tem uma coisa muito errada e nós precisamos tomar providências. Está demonstrado, a meu ver, que esse modelo, pelo menos em regiões periféricas do Brasil, né, onde a logística necessária, o investimento para fornecimento de energia elétrica é mais alto, como no caso do Pará, que é um estado grande, de estrutura ainda precária, um modelo só privado, um modelo privatizado de distribuição de energia elétrica não deu certo. As empresas estão falindo, várias outras concessionárias no Brasil em regiões similares estão enfrentando dificuldades, então acho que está na hora de nós rediscutirmos o modelo de regulação, que a ANEEL não fiscaliza, como você disse, e o modelo de funcionamento dessas empresas. Porque toda vez essa empresa é privada e a cada ano está recorrendo a BNDES para novo aporte de capital, Eletrobras para aporte de capital, isso é tudo recurso do do nosso dinheiro, né? E aumentando a conta da energia elétrica. Então é o privado sendo que é uma das mais caras do mundo. Mais caras do mundo. Então não há possibilidade de desenvolvimento sem energia elétrica e de outra maneira nós não podemos aceitar, nós não somos bobos, ter que pagar toda vez pelas aventuras financeiras desses grupos. Quero te agradecer muito, Cláudio, pela sua vinda aqui no Jogo do Poder. Nós estamos encerrando o programa. Você quer fazer alguma consideração final? Queria agradecer aí o espaço e estou à disposição. Muito obrigado. Entrevistamos hoje o deputado federal Cláudio Puti, do estado do Pará, e falamos de vários assuntos. O Jogo do Poder volta na semana que vem, se Deus quiser. Até lá, gente.